existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós e ninguém há que nos arranque da sua mão. No período de nossas vidas, nós temos o pão para a nossa casa por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu em forno por causa do ardor da fome. Passaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, a face dos velhos não foram reverenciados. Aos jovens obrigam a moer e aos moços tropeçam debaixo da lei. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam mais. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, ando nas raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Amém? Eu quero convidá-los a memorizar conosco o versículo de número 19 e 20. Amém? Vamos? Medite. Leia-nos. Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Diga comigo algo agora. Converte-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias. Pede na mão dessa pessoa abençoada que está do seu lado. Sorria para ele como se ele fosse fazer uma transferência bancária de R$1.000 para a sua conta. Diga para ele, Deus está vendo agora os nossos dias como promessas. Esteja praticando a obediência da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, santos do Senhor, a palavra do Senhor é poderosa, viva em si mesmo, rápida, para realizar em nós aquilo que deseja o coração de Deus. Este texto que acabamos de ler narra a lamentação de um profeta que viveu para ver o cumprimento das profecias e das ameaças que o Senhor Deus falou por sua boca. O profeta Jeremias foi a última tentativa de Deus para converter o povo a Deus novamente, para fazer com que o povo voltasse a Deus e ao temor à sua palavra. A palavra do Senhor nos mostra que nosso Deus escolheu dentre muitas nações um povo, uma nação simples, uma nação de um coração obstinado. E às vezes a gente para meditar por que é que Deus escolheu a Israel. Se eu fosse Deus, eu escolheria os Estados Unidos da América, por ser um povo patriota. Talvez eu escolhesse o Brasil, por sermos um país de um povo abrangente, carinhoso, termos uma terra tropical. Mas Deus anda na contramão da lógica humana. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são, e as loucas para confundir as sábias. Aprove a Deus escolher um povo que estava sitiado de desertos, um povo difícil de lidar. É a escolha de Deus. Deus é Deus, e por isso nós somos quem somos. Nós temos a graça de podermos estar aqui agora, porque Deus não vê como o homem vê. É por isso que eu glorifico o nome do Senhor, por a minha vida e pela sua vida. Nós só estamos aqui porque Deus é quem Ele é. A palavra do Senhor nos mostra
característica que Deus usou o patriarca Moisés para demonstrar o povo antes de introduzi-lo na terra de Sião. Capítulo número 7 do livro de Deuteronômio. O patriarca levanta-se e diz à congregação: quando vos introduzirdes na terra de Sião, não vos dê cuidado de se misturar com as nações vizinhas, nem põe os seus filhos em matrimônio, nem dê as suas filhas em casamento, porque com certeza vos farão desviar dos caminhos do Senhor, porque eu sou o vosso Deus, que vos escolhi dentre todas as nações da terra. Deus escolheu e pronto. Mas quando Deus escolhe, Ele também coloca alguns critérios para que essas pessoas venham alcançar os benefícios da sua presença. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: quer andar na minha presença? Então ande sendo perfeito, e eu te farei uma grande e poderosa nação. A Bíblia diz que Deus passou a entregar a Israel uma terra que já estava lavrada. Eles comiam de árvores que não plantaram, eles bebiam de poços que não cavaram, eles tinham todos os benefícios que Deus havia preparado para que eles tivessem. Mas a Bíblia diz que como ovelha se desvia do aprisco, Israel se desviou do Senhor. E o nosso Deus passa a levantar profetas para demonstrar, para exortar e fazer o povo voltar do coração a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Ele disse através de Isaías, no capítulo 42, versículo 8: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Deuteronômio 32, versículo 39, ele diz: porque sou Deus e sou Deus sozinho, que mato e que faço viver, que filho e que faço sarar. Não há que possa escapar das minhas mãos. Falando coração, porque Ele é Deus sozinho. E a Bíblia diz que o Senhor passa a levantar homens como eu e como você, para exortar uma nação que estava caminhando em um caminho que não era o caminho de Deus. Agora preste bem atenção, veja quão difícil é para um homem limitado, cheio de falhas, conhecido nas províncias, levantar-se e dizer: Deus está me usando para se ouvir a voz de Deus na minha boca. Pense em que era em um filho de sacerdote, levantando-se e dizendo: Deus me chamou para profeta, eu não queria, mas Ele me chamou, eu agora não vou ouvir do povo para levar a Deus, eu estou ouvindo de Deus e vou comunicar ao povo. Era essa a posição de Jeremias, vindo de uma família sacerdotal. Ele tinha sido instruído para exercer o santo sacerdócio, mas a pouco é o coração de Deus escolhendo para um ministério mais árduo, mas mais necessário para aqueles dias e para os dias em que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia diz que sem profecia um povo se corrompe, mas eu me alegro em Deus, aleluia, porque o Espírito da verdade continua agindo em nós, através de nós e por nós pela sua palavra. Pegue na mão deste crente abençoado que está do seu lado e diga para ele: queira a Deus que a sua boca seja um instrumento para comunicar a palavra do Senhor para este tempo. Ela do Senhor, a Bíblia, ela nos revela a história, a guerra, o conflito, os momentos que Jeremias vivenciou para aceitar a chamada profética. A Bíblia diz que ele se sentia pequeno, incapaz, ele não se sentia habilitado a fazer tal obra. Mas a Bíblia diz que Deus olha para ele e diz: não diga que você é menino, porque eu porei as minhas palavras na tua boca e você profetizará. Isso nos dá uma segurança, um conforto, porque nós entendemos que o verdadeiro profeta não fala daquilo que ele busca na internet.
Jeremias, ele diz: eles nos levarão às sinagogas em defesa da vossa fé, mas não vos dê cuidado com o que haver de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer, porque não serás vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará em vós. O Senhor Deus estava se incumbindo de patrocinar, aleluia, de encher a boca de Jeremias de revelações divinas do céu. Deus lá a Jeremias faz uma garantia para que ele se sentisse à vontade, mais seguro, para exercer o seu ministério. Diz a Bíblia que Deus chama Jeremias e diz: a meus olhos, meu moço, o que é que você está vendo? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. A voz de Deus se faz ouvir. Viste bem, porque eu velo pelas minhas palavras para fazê-las cumprir. Deus estava dizendo: eu vou te encher das minhas palavras, em todas essa sair da tua boca. Não te preocupa, eu vou velar para cumprir. Eu vou velar para cumprir. Esta garantia, diz a Bíblia, que Jeremias faça a profetizar, admoestar, exortar continuamente, diariamente, every day, como diriam os americanos. Todos os dias Jeremias tinha uma exortação nova. O capítulo de número 2, Jeremias olha para a igreja de Israel e diz: os nossos pais pecaram, mas o meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram poços fortes, poços que não retêm água. Se você estudar o texto e o contexto, você verá que Jeremias está sendo usado por Deus para exortar o povo a buscarem das nações vizinhas se havia alguma nação que, servindo a um Deus estranho, havia abandonado o seu Deus para adorar a outro Deus estranhos, mesmo sabendo que estes deuses tinham mãos e não podiam apalpar, tinham olhos e não podiam ver, tinham bocas e não podiam falar. Jeremias estava dizendo: procure ver se vocês veem estes povos ali, se estes povos têm abandonado os seus deuses, mas o nosso povo tem abandonado Deus vivo, tem abandonado as águas puras, que estão bebendo águas fortes. Preste bem atenção, no capítulo número 7, Jeremias, nos últimos versículos 22 a seguir, ele exorta a igreja e principalmente a mocidade de Israel, dizendo: vossos pais pecaram porque foram adiante de outros deuses, mas vós fizestes pior do que os vossos pais, porque preferistes andar segundo a dureza do vosso próprio coração. A nação que havia se levantado é uma nação obstinada, mais do que a geração passada. Eles diziam: faço o que quero, do jeito que quero e da maneira que me dá na telha. Eles não aceitaram ordens de líderes ou havia um sentimento de individualidade que regia aquela geração. Por isso, no capítulo 8, Deus usa Jeremias para advertir